3 e depois de 35 ao 43. Glória a Deus. Quarta-feira passada, através do pregador do nosso querido irmão Leandro, eu estava sentado ali no banco e o Espírito Santo tocou no meu coração para trazer esta palavra. Eu ia pregar uma outra palavra, mas o Espírito Santo ele muda, né? Ele faz. Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 23. E depois a continuação do 35 ao 43. Então fui tocado pelo Senhor para trazer essa palavra. Quantos já acharam de glória a Deus? Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. E tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: a minha filha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Continuando no versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e choras? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ele estava. Tomando-o pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneiras admirados. Pode se sentar e as palmas para Jesus. Irmãos, aqui fala da história de um homem que não tinha tido uma experiência com o nosso Senhor ainda. Irmãos, no começo, a gente às vezes não tem uma experiência como este homem. A palavra de Deus diz que Jairo, ele era um dos principais da sinagoga, ele era um dos dirigentes da sinagoga, ele conhecia a lei. Mas o que adianta a gente conhecer a lei, mas não conhecer aquele que criou a lei? Aquele que criou todas as coisas? Ele não tinha ainda uma experiência com o nosso Senhor. E a palavra de Deus diz que Jesus tinha acabado de voltar de Gadara, tinha acabado de libertar o endemoniado. Então Jesus estava à beira do mar da Galileia. Então Jesus, ali rodeado de pessoas que comprimiam, apertavam a ele, porque onde Jesus ia e hoje vai, milagres acontecem. Glória a Deus. E estava lá ele então, e Jairo se colocou, foi em busca da presença de Jesus. Ele sabia que Jesus poderia fazer um milagre na vida dele. A filha dele veio ficar enferma, diz a palavra de Deus, tinha 12 anos. E então aquele homem fica desesperado e vai em busca do seu milagre. Ele sabia que Jesus poderia curar a sua filha. Aleluia. Quem crê que Jesus é o médico dos médicos? E então aquele homem se posiciona e vai até Jesus, até o mar da Galileia. E ele vai em busca do seu milagre. E aquele homem está no mar da Galileia e busca ao Senhor. Aqui diz: insistentemente, versículo 23, insistentemente lhe suplicou: a minha filha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva. Ele pediu para que Jesus viesse até a casa dele e fizesse um milagre, restaurasse a saúde daquela menina. Glória a Deus. Ele sabia que Jesus poderia restaurar a saúde. Irmãos,
Ele, no primeiro instante, veio buscar um milagre que era apenas restaurar a saúde dela. Esse era o milagre que ele foi buscar. E a palavra de Deus diz que em meio a esse tempo aparece então a mulher do fluxo de sangue. E Jesus então para ver a mulher do fluxo de sangue, para poder fazer um milagre na vida daquela mulher. Na verdade, a palavra de Deus diz que ela tocou nas vestes de Jesus através da fé dela. Ela disse em seu coração: somente tocaras e eu serei curada. Percebam que aqui Jesus já tinha feito um milagre que foi restaurar a saúde daquela mulher. Aquela mulher vivia 12 anos enferma. E então Jairo estava ali esperando o milagre sobre a sua vida, sobre a sua filha. Então ele teve que esperar. Irmãos, quantas das vezes nós temos que esperar o milagre de Deus? Nosso Senhor poderia ser hoje, poderia ser agora, mas Jesus manda te dizer: não é no seu tempo, é na sua hora, é no meu tempo. Aleluia. Então aquele homem teve que ver. Diz a palavra de Deus que chegou então alguns da casa de Jairo e trouxeram uma palavra desencorajosa para ele, dizendo: por que ainda incomodas o mestre? A sua filha já morreu. Quantos no nosso dia de hoje, nessa geração, traz aquela palavra negativa, seja no seu trabalho, seja às vezes na rua, seja essas pessoas nessa geração, e fala assim: você ainda busca a igreja, você ainda vai na igreja, você ainda busca o milagre desse Deus, você ainda continua confiando nesse Deus aí, mas Deus manda te dizer: não dê ouvido para eles, dê ouvido para mim. Aleluia! Então, aquele homem creu na palavra de Jesus. Ele não deu ouvidos para a palavra daquele homem, daquele menino, daquele homem que veio ali trazendo aquela palavra negativa. Irmão, nós temos que acreditar na palavra de Jesus, olhar mais para a palavra. Jesus diz: bem-aventurado aqueles que creem e que não veem, assim diz o Senhor. Para ver milagres nós temos que crer. Não temos que ver para crer, mas temos que crer para ver. Aleluia. E então aquele homem creu na palavra do Senhor. Jesus disse: não temas, crê somente. Aleluia. E então Jesus acompanha ele até a casa dele. E chegando lá, muitos se encontravam em prantos. Havia muitos ali incrédulos, né? Não criam no Senhor, mesmo depois de tantos milagres que Jesus estava fazendo e fazia, e hoje faz ainda. Muitos não creem que Jesus pode fazer milagres. Há muitos incrédulos hoje, mas bem-aventurado aqueles que creem. Aleluia, porque milagres acontecem na vida daqueles que creem. E então Jesus, chegando lá, coloca as mãos sobre aquela enferma e diz, imediatamente levantou e tomando-a pela mão disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Ele tem o poder de te falar nesta noite: levanta-te, levanta-te dessa peleja, levante-te. Você que está pensando em desanimar, você que está pensando em desistir, de largar tudo, não deixa que as afrontas, não deixa que a adversidade, os problemas te tristeçam, te coloquem para baixo, porque Ele pode todas as coisas. Ele pode mudar essa situação, Ele pode mudar as circunstâncias desse fato. Aleluia. Então o milagre acontece, irmãos. Deus é o Deus de milagres. Deus, quando a gente pensa que está tudo acabado, que às vezes não tem mais jeito, Jesus, Ele faz a obra. Jesus chega no momento certo, na hora certa. Ele chega no momento que às vezes está pensando em desistir ou largar tudo. Ele chega nesse momento e mostra que o tempo não cabe a nós, o tempo cabe a Ele, é dele. Aleluia. A gente tem Eclesiastes capítulo 3, versículo 22, 23, se eu não estou enganado, pastor, capítulo 1. Diz que é o Deus autor do tempo, tem o tempo para todas as coisas debaixo dos céus, tem o tempo para nascer, o tempo para morrer, o tempo de plantar, o tempo de colher. Amém? Então aqui Ele faz um milagre na vida deste homem e mostra para ele que Jesus é tudo na nossa vida. Sem Ele a gente não é nada. Aleluia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a fonte de água viva. Ele é o pão que vos alimenta. Ele é a água que sacia a nossa sede todos os dias. A palavra de Deus diz: buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e o resto das coisas serão
acrescentadas. Então, muitos hoje em dia, irmãos, buscam as coisas da vida, muitos cuidam de uma área, só de uma área, cuidam às vezes só muito do trabalho e acabam esquecendo da família. Ou muitos acabam cuidando de uma outra área e acabam deixando as outras para trás. Mas Jesus, Ele cuida de todas as áreas, tanto na área financeira, quanto na área conjugal, quanto na área familiar. Ele cuida de todas as áreas. É tudo Ele quem faz. Então, onde Jesus está, tudo está certo. Amém? Amém. E essa é a minha palavra nesta noite, a palavra de Deus, e as palmas para o nosso Senhor Jesus.